Olá, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre ponto de limite, ou a gente chama também ponto de acumulação. A definição: seja X um espaço topológico e A um subconjunto de X, um ponto X que pertence a X é chamado de ponto de limite ou ponto de acumulação de A se para toda vizinhança G de X tem C a interseção de G com o conjunto A tirado o ponto X não é vazio. Então, a gente tem aqui a notação: o conjunto formado por todos os pontos de limite de A é denotado por A' e é chamado de derivado de A. Uma observação aqui: se X é um ponto de limite de A, então X pertence ao fecho de A tirado o ponto X. Além disso, todo ponto de limite de A pertence ao fecho de A, é claro? Ou seja, você tem A' está contido sempre em A bar. A bar é o fecho de A. Mas nem todo ponto que pertence ao fecho de A é um ponto de limite de A, tá bom? Por quê? Eu vou recordar para você, na aula passada, a gente estudou que se A for um subconjunto de um espaço topológico X, então X pertence ao fecho de A, C é somente C, toda a vizinhança de X intercepta A. Então, por exemplo, você tem esse conjunto A aqui, é um disco aberto, significa que somente o interior de um disco. Então, nesse caso, você toma o fecho de A e a parte interior, mas também contém a borda aqui, a parte azul aqui. Então, nesse caso, se você tomar X, que pertence ao fecho de A, então toda a vizinhança de X intercepta o fecho de A. Então, nesse caso, este ponto X também é o ponto de acumulação, porque todas as vizinhanças de X, aqui é U, intercepta com o conjunto A, tirando esse ponto X, não é vazio, tá bom? É por isso que você tem a observação aqui, tá bom? Vamos considerar alguns exemplos agora. O exemplo 1, considere R com a topologia usual. Então, a gente considera A é esse intervalo semi-aberto. Na aula passada, você já soube que o fecho de A, nesse caso, é o intervalo fechado 0, 1. Nesse caso, a origem é um ponto de limite de A. Por quê? Porque você toma qualquer vizinhança da origem, então essa vizinhança intercepta A, tá bom? É claro também que o ponto 1 sobre 2 também é um ponto de limite de A. E nesse caso, todo ponto do intervalo fechado 0, 1 é um ponto de limite de A, ok? Mas se você tomar um ponto X que não pertence a esse intervalo fechado 0, 1, significa que X está no complementar do intervalo fechado 0, 1 em R. Então, esse ponto X, o ponto vermelho aqui,
Não é ponto de limite de A. Por quê? Porque existe vizinhança, sempre vizinhança desse ponto que não intercepta o intervalo semi-aberto aqui, tá bom? Então, nesse caso, você vê que a linha é o intervalo fechado 0, 0, 1. Significa que o derivado de A é o intervalo fechado 0, 1. Mas o fecho de A é também o intervalo fechado 0, 1. Então, neste caso aqui, gente, a gente tem a linha é igual a barra, tá bom? Vamos considerar o exemplo 2 agora. Considere esse conjunto B de conjunto de todos os pontos dessa forma 1 sobre n, onde n é número inteiro positivo. Na aula passada, você já soube que o fecho de B é a união de B e a origem. Nesse caso, a origem é ponto de limite de B, porque você sabe que nesse caso, se tomar qualquer vizinhança da origem aqui, então essa vizinhança intercepta o conjunto B, ok? E por isso que nesse caso a origem é o único ponto de limite de B. Mas, por que ele é único? Porque se você tomar ponto X que se você tomar ponto X que é diferente do que zero aqui, então, ou seja, X está aqui, por exemplo, X é 1 sobre 3 aqui, existe sempre intervalo aberto, por exemplo, nesse caso, o intervalo aberto 1 sobre 4, 1 sobre 2, e esse intervalo não intercepta B, ok? Se você tomar ponto que está fora o intervalo 0, 1, é claro que nesse caso existe sempre aberto desse ponto que não intercepta B, ok? E por isso, nesse caso, a origem ou é o único ponto de limite de B, e nesse caso, o derivado de B é subconjunto próprio do fecho de B, tá bom? O exemplo 3 aqui, considere C é a união da origem e esse intervalo aberto. Na aula passada, você sabe que, nesse caso, o fecho de C é a união de origem e esse intervalo fechado, ok? E nesse caso, o conjunto de todos os pontos de limite de C é claro que é intervalo fechado 1, 2, mas 0, a origem, não é ponto de limite de C. Isso você pode explicar analogamente ao item 2 que eu acabei de explicar. Então, nesse caso, você tem também o derivado de C, significa que o conjunto de todos os pontos de limite de C está contido no fecho de C. E C' é subconjunto próprio do fecho de C, ok? O exemplo 4, na aula passada, você sabe que o fecho de Q
R. Então, nesse caso, você pode também ver e mostrar facilmente que tudo ponto x que pertence a R é ponto de limite de Q. E nesse caso, o derivado de Q igual a fecho de Q é igual a R. Tá bom? No exemplo 5, na aula passada, você lembra que o fecho de Z mais conjunto de dos números positivos é igual a Z mais. Mas nesse caso, nenhum ponto de R é ponto de limite de Q. Isso é claro, não é? Ok? Porque Z mais é conjunto de pontos discretos. Então, se você tomar ponto qualquer em R, existe sempre uma vizinhança desse ponto que não intercepta Z mais. Então, nesse caso, o derivado de Z mais é o conjunto vazio, tá bom? Mas no item 6 aqui, se você considerar R mais, então você calcular o fecho de R mais, ele é a união de R mais é a origem. Nesse caso, o conjunto dos pontos de limite de R mais é o fecho de R mais mesmo. Isso é fácil para ver, tá bom? Então, gente, aqui na observação aqui, você sabe que a linha está contida ao fecho de A. E no exemplo aqui você vê muito bem, por exemplo, aqui no exemplo 1, a linha igual a barra. No exemplo 2, B linha é subconjunto próprio de B. No exemplo 3, aqui, C linha é subconjunto próprio de C. E você vê que nesse caso, C bar é a união de C e C linha não é. Não é, tá bom? E no caso 4 aqui, Q linha igual a Q bar. Exemplo 5 aqui, tá bom? Z mais linha é subconjunto de Z mais bar. E, analogamente, no exemplo 6 aqui, você tem também que R mais bar, não, desculpa, o conjunto posto de limite de R mais é esse. É um subconjunto de R mais bar, o fecho de R mais, tá bom? Então, a gente se perguntar se a gente tem uma relação entre o conjunto dos pontos de limite e o fecho de conjunto. Então, esse teorema nos responde a nossa pergunta, dizendo que se X é um espaço topológico e há subconjunto de X, então temos que o fecho de A é a união de A e a linha. Você pode verificar esse teorema no exemplo 1 aqui e em todos os exemplos aqui, você vê que a união, a linha é sempre a barra. Exemplo 2 aqui também, viu? E o exemplo 3 também, 4 também, 5 também, 6 também. Então, vamos à demonstração desse teorema. Então, você sabe que A é um subconjunto de A barra. Um conjunto é sempre um subconjunto do seu fecho, tá bom? E
a linha ou derivado de A é também um subconjunto do fechou de A. Isso é uma observação que a gente já fez no início, ok? Então, nesse caso, por isso a gente tem a união de A e a linha é um subconjunto do fechou de A, ok? Agora, precisamos demonstrar que o fechou de A é um subconjunto da união de A e a linha. Para isso, tomamos um elemento X pertencente ao fechou de A e vamos mostrar que X pertence à união A e a linha. Então, temos dois casos. O primeiro caso é X pertence a A. Então, nesse caso, X pertence também à união de A e a linha, como queríamos. No caso em que X não pertence a A, vamos mostrar que X pertence à linha. Por quê? Porque se esse fato acontece, X pertence à união de A e a linha. Ok? Para isso, a gente usa a definição. Tomamos G uma vizinhança de X. Vamos mostrar que a interseção de G com o ponto que é com o conjunto que é o conjunto A tirado o ponto X vamos mostrar que esta interseção não é vazio, ok? Mas como aqui X pertence a fechou de A, então pela definição você tem essa interseção não é vazio. Mas como X não pertence a A, então esta interseção é a mesma que esta interseção. Então, você obtém esta interseção não é vazia também, como queríamos, tá bom? Um corolário desse teorema diz que um subconjunto de um espaço topológico é fechado se e somente se ele contém todos os seus pontos de limite. Demonstração. Se A é fechado, então A igual ao seu fechou. Mas pelo teorema aqui, o fechou de A é a união de A e o derivado de A. Isso significa que A contém a linha, mas a linha aqui é o conjunto de todos os pontos limite de A, tá bom? Agora, vamos mostrar que se a linha está contida em A, então A é fechado. Para isso, vamos mostrar que o fechou de A igual a A. Mas isso é claro porque, nesse caso, como a linha está contida em A, então a união de a linha e A igual a A. Mas pelo teorema aqui, a união de a linha e A é o fechou de A. Assim, você tem o fechou de A igual a A, ou seja, A é fechado. Tá bom? Vamos considerar um outro exemplo aqui, seja o espaço topológico R com a topologia cofinita, relembrando que a topologia finita é a coleção de conjunto vazio e todo subconjunto de R tal que o complementar de G em R é finito. Seja A um subconjunto próprio de R. Calcule o fechou A de A e o derivado A' nos dois casos. A é finito e A não é finito.
Então, vamos lá, gente. No caso, se A é finito, então A é fechado. Você lembra? Na topologia cofinita, conjunto finito é conjunto fechado. E, portanto, nesse caso, o fecho de A igual a A. Pronto, a gente acabou de calcular o fecho do conjunto A. Ok? Vamos mostrar agora que o derivado de A é vazio. Vamos usar a definição. Mas note primeiro que se x pertence a A', então x pertence ao fecho de A, significa que se x é ponto de limite, então x pertence ao fecho de A. Então, vamos mostrar que todo ponto x pertence a A', nesse caso A' igual a A, não é ponto de limite de A, tá bom? Para isso, como A é finito, nesse caso, existem x1 até xn que pertencem a R, tal que A é esse conjunto. Vamos tomar x pertence a A, então existe índice K, tal que xk é esse elemento x mesmo. Agora, considera o conjunto G, que é o complementar desse conjunto AK menos xk em R. Então, G é aberto. Por quê? Porque se você tomar o complementar de G em R, você obtém esse conjunto A menos xk. Mas o número de elementos desse conjunto é 1 menos que os elementos do conjunto A. Ok? É por isso que, como A é finito, então nesse caso, esse conjunto também é finito. Então G é aberto, tá bom? Além disso, você tem a interseção de G e esse conjunto é vazia. Por quê? Porque G é o complementar desse conjunto em R. Isso significa o quê? Significa que xk, que é x, não é ponto limite de A. Tá bom? Porque existe um aberto tal que essa interseção é vazio, então pela definição, x não pode ser ponto de limite de A. Pronto. Tá bom? Vamos mostrar. Vamos considerar o caso em que A é infinito. Nesse caso, o fecho de A tem R e o espaço topológico R inteiro. Por quê? Porque fecho que não é o R em topologia finita deve ser finito. Mas como A é infinito, então A bar é infinito também, porque A bar contém A. Então, nesse caso, como ele é fechado, esse conjunto é fechado, é que ele não é o conjunto vazio, não é o conjunto, não. Esse conjunto é fechado e ele é infinito. Então, esse conjunto é exatamente R, tá bom? Vamos mostrar agora que o derivado de A é R. Para isso, é suficiente mostrar que R é subconjunto de A'. Se você conseguir mostrar esse fator, então você vai chegar a esse resultado. Então, tomamos x que pertence a R e tome uma vizinhança de x
vamos supor que esta interseção é vazio e a gente vai chegar a absurdo. É assim, esta interseção não é vazio. E assim, X é ponto de limite de A. Então, vamos lá, gente. Suponha que esta interseção é vazio. Isso implica que esse conjunto está no complementar de G em R. Tá bom? Mas o que é G? G é uma vizinhança de X. Então, G é aberto em topologia cofinita. Mas como G contém X, então G não é vazio. Então, nesse caso, o complementar de G em R deve ser finito pela definição de topologia cofinita. Ok? Mas G é finito, isso é absurdo. Por quê? Porque aqui A menos X é infinito. A menos X é infinito. Por quê? Porque A é infinito. Então, A menos X aqui é infinito, mas A menos X aqui está contido em G, R menos G. Então, significa que R menos G também é infinito. Isso aqui você chegar a essa diferença é finito, então é absurdo, viu? Então, é por isso que você não tem esse fator. E significa que essa interseção deve ser não vazia e você conseguir mostrar que X pertence a linha que é o conjunto de todos os pontos de limite. Então, vamos agora a uma outra definição nova. Nesse caso, seja X um espaço topológico e A um subconjunto de X, o ponto X que pertence a A é chamado de ponto isolado de A se existe uma vizinhança G de X tal que a interseção de A e o conjunto G tirado X é vazia. Por exemplo, aqui, se tem esse conjunto A e a parte azul mais esse ponto X. Então, nesse caso, o ponto X aqui é um ponto isolado de A, porque existe sempre uma vizinhança de X que não intercepta o conjunto A tirado o ponto X. Ok? É um espaço cujos pontos são isolados é chamado de espaço discreto. Uma observação é que se X é um ponto isolado, então X não pode ser ponto de limite. Isso vem diretamente da definição, gente. Porque se X é um ponto de limite, então toda a vizinhança de X intercepta o conjunto A tirando o ponto X, tá bom? Então, um exercício aqui para você é mostrar que se A é fechado e A não tem pontos isolados, então o conjunto A igual a com o derivado de A, tá bom? Ok, gente, só isso, gente. Aqui a referência a gente usa sempre o livro de Murray aqui. E você pode já fazer o exercício 16. É bom para você praticar, calcular o conjunto de pontos de limites. Então, nesse exercício, ele pedir que você calcule o fecho desse conjunto em cada topologia de 5 topologias em R.
você pode usar o teorema dessa aula dizendo que o fecho do conjunto K é a união de K é o conjunto dos pontos de limites de K. Então, depois você calcular a união e você vai achar o fecho do conjunto. Você pode também fazer o exercício 18. Determine os fechos dos seguintes subconjuntos no quadrado ordenado. Você se lembra? Quadrado ordenado? Esse é o produto cartesiano I por I, onde I é o intervalo fechado 0, 1. Com a topologia da ordem, ok? Da ordem, aqui é ordem a ordem dicionária ou a ordem lexicográfica, tá bom? Ok? Então, só isso, gente. Obrigada por assistir a aula. Bom estudo para você e fique bem. Tchau, gente. Até a próxima.